Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jonieri Rubim, seu professor da disciplina Inglês Técnico e Científico, aqui do curso Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, vamos trabalhar a aula 6, Skimming, é uma nova técnica que eu vou apresentar a vocês, seguindo aqui na programação da unidade 2, Reading Strategies 2. Passemos então a aula. Hoje vamos trabalhar técnica de leitura rápida para captar a ideia principal e os pontos-chave de textos técnicos e científicos. Ainda por meio desta técnica skimming, prática de skimming para melhorar a eficiência na leitura de textos em inglês. Quanto ao objetivo desta aula, usar as técnicas de skimming para identificar a ideia principal e os pontos-chave de textos técnicos e científicos, melhorando a eficiência da leitura. Eu gostaria de começar com esse questionamento. Então, agora nós teremos um brainstorming, que é uma tempestade de ideias. O que é a técnica skimming? Skimming parece nome de pipoca, né? Parece o quê? Esquema, né? Mas não é não, gente, não é não. Fazendo uma análise da palavra skimming, que é o nome da técnica, a gente então se remete ao verbo to skim, que seria o verbo desnatar, ou seja, tirar a nata do leite, ou seja, passar levemente sobre. Então, eu acho que mais nesse sentido, né? Então, passemos então a definição. Acho que vocês já tentaram aí lembrar lá do ensino médio, né? Se vocês não dormiram ou não mataram a aula de inglês, não é? Eu acredito que vocês devam ter visto essa técnica. Mas, enfim, é uma leitura bem rápida do texto que permite responder perguntas tais como: qual a sua primeira reação ao texto? O texto é sobre o quê? Então, veja, a ideia do skimming é que vocês passem os olhos ali, né, no texto, antes de iniciar uma decodificação mais detalhada. E aí eu gostaria de lembrar que todas as estratégias anteriores, elas em algum momento, elas vão intercambiar com o skimming, né? Então, na verdade, você às vezes usa outras estratégias, né, integradas ao skimming ou a uma outra ainda que eu vou apresentar mais pela frente. Tá certo? Então, passemos a uma atividade prática. Vamos logo para a prática para a gente entender melhor, né, como é que ela acontece. E aí vocês vão lembrando das técnicas passadas. Ah, professor, então eu lembro lá da técnica informação não verbal, né? Ah, eu lembro então da técnica acionando o conhecimento prévio, não é? Palavras repetidas, não é? Então, uma técnica, ela vai estar, né, presente, né, quando possível, em outras, tá? A gente vai usar, na verdade, todo esse arcabouço que os senhores e senhoras estão construindo aqui comigo quando desta disciplina. Então, muito bem. Identifique os tipos de textos a seguir usando a técnica de skimming. Então, ninguém vai ler nada. É só passar os olhos e responder aquela perguntinha, as duas perguntinhas lá. Esse texto é sobre o quê? A segunda pergunta, né? A primeira é: o que te faz, esse texto te leva, né, a lembrar de quê? Né? Então, é aquela leitura ali bem superficial, e aí vocês já vão lembrar, né, justamente de outras técnicas. Então, vamos lá. Não é para ler o texto, é para passar os olhos, né? Então, vou marcar aqui, para ver, 10 segundos. Tá, então vamos dizer que já passou os 10 segundos, né? Eu acho que já deu para vocês me dizerem aí. Qual o tipo, qual o gênero
textual, né, que se apresenta aqui. Vejam que a imagem, né, ela está contida na técnica dicas tipográficas. O título também está presente na técnica dicas tipográficas. Tá? Os subtítulos e também aqui alguns números, né, algumas quantidades, né, algumas medidas. Né? Então, eu acredito que os senhores pensaram aí que é uma cooking recipe. Né? Cooking recipe. Observe que em inglês a ordem ela é contrária do adjetivo e do substantivo. Né? Então, no português nós temos receita, que é substantivo, culinária, que é adjetivo. Né? No inglês é o contrário. Nós temos culinária, receita. Mas nós vamos traduzir da maneira como, na ordem que nós dizemos aqui no Brasil. Tudo bem? Então, o que o skimming, qual foi a importância dessa técnica para vocês? Antes de lerem o texto, vocês já sabem que é uma receita culinária. Alguns até já arriscariam dizer que tipo de, né, comida que está sendo proposto, né? No caso, a confecção dessa comida, né? A feitura dessa comida, certo? Então, vejam que não foi necessário ler o texto escrito, somente com as dicas tipográficas, passando os olhos, que seria rapidamente para se ter uma impressão genérica, global, universal do texto. Então, skimming ele tem dois objetivos. Um, você confirmar a previsão que você fez por meio das dicas tipográficas, e ele tem também o objetivo de você ter uma leitura genérica, né? Uma compreensão mais global do texto. Tá? Então, você, depois de pegar aí essas dicas tipográficas, você já pode ir lendo, né? Passando os olhos aqui no texto escrito. Né? Berries and Cream Shortcake. Aí você vai aqui vendo, né? Passando os olhos, tá? E aí, quando você fizer isso, você já percebe que tem algumas cognatas, você já vai dizendo, olha, tem cognatas, você já conhece, já também passando os olhos, né? Sem decodificar ainda, sem fazer a tradução, você já percebe, né? Que tem as unidades aqui, né? Tem 8 polegadas, né? Você já percebe aqui 350, que é a escala que eles usam lá não é a Celsius, é a Fahrenheit, né? Entendeu? E aí você vai passando os olhos, vai vendo que tem aqui 25 a 30 minutos e vai passando os olhos, e aí você vai então chegar até o final, passando os olhos rapidamente, fazendo o skimming e confirmando a previsão que você fez quando usou as dicas tipográficas. Ah, então é realmente uma receita culinária. Como que você fez isso? Primeiro você usou as informações não verbais, no caso aqui a imagem, né? A imagem e essa numeração. Vocês usaram as dicas tipográficas, no caso aqui o título e o subtítulo, né? E aí vocês fizeram o skimming, que foi a leitura rápida, e ratificaram isso. Vocês confirmaram as informações que foram conseguidas por meio das dicas tipográficas, e vocês também tiveram uma leitura genérica, tá? Uma compreensão geral, né? Mais global, né? Do texto. Agora eu pergunto, e esse aqui, gente? Primeiro, procurem primeiro pelas dicas tipográficas, né? Que seria aqui esses subtítulos, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, né? E tem essas datas aqui, ó, March 21st, to April the 19th. Deixa eu pegar aqui um laserzinho, acho que interessante. Isso, né? Então, essas aqui são as dicas tipográficas, tá? É o que está em destaque, entre parênteses, e também encabeçando aqui, né, como subtítulo. Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado duas coisas. Ou vocês pensaram Signs of the Zodiac, ou vocês pensaram Horoscope. Tá? Lembrando que o H tem som de R, na maioria ampla, esmagadora dos casos, apenas algumas poucas exceções,
onde ele vai ser mudo, né? Na maioria das vezes, ele tem som de R. Então, horoscope. Para quem não sabe, a diferença entre horoscope e signs of the zodiac é que o horoscope é mais uma previsão, são mais previsões, né? E os signos não. Os signos, eles têm as suas peculiaridades, eles têm as suas características, né? Tá certo? Então, agora vocês vão fazer o skimming, que é aquela leitura, né? Aí você vai passando os olhos aqui, né? Já percebe que tem aqui a doctor, ou cognato, dentist, aí você vai politics, personnel, aí você vai passando os olhos, né? Aí, quando você vai, né, e chega até o final, você vai ter realizado o skimming. Você vai ter ratificado a tua previsão nas dicas tipográficas, tá? Com as dicas tipográficas, e vai ter tido uma compreensão, né, genérica, mais geral do texto, né? Já pode até, de repente, ver aqui algumas características como funny, né, engraçado, né? Você já vai aqui, ó, determinado, né, leal, né, loyal, né? E você já vai ali, né, então, fazendo esse esquema. E agora, gente, qual o gênero, tá, desse texto? Qual o gênero? Tá? 1, 2, 3. Pronto. Eu tenho certeza que vocês disseram que é uma letter ou uma letter, tá? Em inglês britânico, letter. Em inglês americano, letter, tá? Pode ser também letra, tá, gente? Letter pode ser letra ou pode ser carta, tá bom? Depende do contexto. Eu posso dizer letter A, letter B, letter C, letter D, letter F, tá? Então, letra A, letra B, entendeu? Então, pode ser letra, pode ser carta. Mas, assim, o importante é saber como foi que vocês chegaram a esse resultado. Por que vocês acharam que é carta, considerando que vocês não leram? Primeiro, começaram com as dicas tipográficas, viram que tem um endereço, viram que tem uma data, um pouquinho antiga, né, gente? É porque nessa época não existia internet, né? Não, em 2001 já existia assim, internet, mas assim, não era tão difundida, tá? A internet chegou no Brasil, acho que em 99, por aí. Eu lembro disso. Ó, não sou tão velho, mas é porque eu já era muito inteirado das coisas. Enfim. Veja que tem aqui o nome da pessoa, né, que é o destinatário, não é? Tem o dear, né, que é uma expressão aqui de carinho, né, querida, né, não é? Aqui é um vocativo, isso aqui é um vocativo, né? É um chamamento, né? E temos a despedida também, o remetente aqui, né? Então, agora que você já pegou as dicas tipográficas, você vai agora fazer o skimming, que é passar os olhos, né? E já vai começar a ver, né, que tem muitos cognatas, que tem muitas palavras do conhecimento prévio, né? Você já vai começar a perceber o conteúdo da carta, né? E você, então, vai ter uma compreensão, né, genérica e vai ter ratificado que realmente é uma carta. E isso, né, vai te ajudar bastante quando você retornar e ler mais uma vez, só que dessa vez você já vai, então, fazendo ali uma decodificação, né, palavra por palavra ou linha por linha, tá certo? E agora, gente, que tipo de texto é esse? Né? Qual o gênero desse texto? 1, 2, 3. Tará! Holy Bible, né? Falei para vocês que em inglês é o contrário, né? Então, Sagrada Bíblia, né? Mas eu não digo assim. Em português eu falo Bíblia Sagrada, tá bom? E como que vocês viram isso? Por conta do cognato, né? Do cognato aqui psalm. Também viram aqui os versículos, né? Aí tem aqui o Senhor é meu pastor, the Lord is my shepherd, né? Nada me faltará. E tem aqui também esse 4 aqui que diz, ainda que eu ande, né, pelo vale da... né? E aí fala, isso aqui é em inglês arcaico, tá? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Né? Por mais que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, claro, se eu tiver Deus, né, comigo, tá? Então, é aqui, vocês indo lá, fazendo aquela leitura rápida, dá para saber que é a Bíblia Sagrada e dá também para decodificar muita coisa. Mas aqui,
É que se trata de um inglês arcaico aqui, tá? Então é mais complexo, tá? Mas não é tão difícil, né? Mas é um inglês mais... eu mesmo tenho uma Bíblia em inglês, que ela já é uma linguagem, né? Um inglês atualizado, né? Mais recente. Esse daqui, passando os olhos, né? Pela imagem e pelo preço e pelo, né? Você já, dicas tipográficas, você já sabe que é um ad, né? Que é um anúncio. Agora, quando você for fazer o skimming, que é uma leitura mesmo, né? Rápida, tá? Para você ter uma compreensão genérica, você vai ver que essa pizzaria, ela pertence ao Ernesto. Você vai ver que ela né? Que ela tem queijo aqui, né? Cheesy, né? E você vai ver aqui um número para fazer o pedido e vai ver que a entrega é free, né? É grátis. E vai ver que ela está em preço promocional, né? De $2,99, tá bom? E para chegando já quase nos aproximando ao final da aula, dá para ver também que isso aqui é um user manual, tá? User manual, dá para ver isso, tá? Então vocês vão ver aqui que tem, né, todos os números, a legenda, né, de cada número aqui, o que é o componente, tá? E aí você vai passando os olhos, né, e ratificando, tá? A tua previsão que você fez quando aplicou a técnica das dicas tipográficas, quando você observou a imagem, quando você observou, né, essas informações aqui em destaque, né, em negrito, né, e por aí vai. Any questions? Alguma pergunta? Façam lá no chat, tá? No chat não, no fórum, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês fazem lá no fórum. E eu quero aproveitar para dizer que eu estou pronto para nós, então, termos a aula pelo Google Meet com vocês. Eu prometi, no final de cada etapa, ter um encontro com vocês para tirar dúvida. Então, já estou pronto, tá? E vou colocar lá no fórum uma sugestão de data, tá? E o horário a gente vai entender que à noite fica melhor para todo mundo, de 7 às 8, tá? 1 hora, para que a gente interaja, para que vocês possam me perguntar, para que eu possa responder. Quem quiser ligar o áudio, ligar a câmera, a gente vai ter um momento. Eu vou ministrar uma aula para vocês, umas dicas de inglês, para vocês melhorarem o inglês de vocês, e já aproveito e tiro as dúvidas de vocês. Então, aguardem lá no fórum que eu vou colocar lá a data e também já o link da sala para que a gente possa ter esse momento, né? Gente, já chegamos ao final da aula 6. Então, nesta aula, nós trabalhamos a técnica de leitura de textos em inglês, chamada skimming, tá? E eu vou finalizar, como sempre, gosto, né, com uma citação do Albert Einstein, tá? Ele fala assim: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Né? The world. Tá? Então vamos lá. Nós temos cognata imagination, important, né? Limited, tá? Temos do conhecimento prévio o verbo to be, que vocês têm mestrado em verbo to be, né? Temos o verbo to be. Temos aqui a palavra mundo, também é uma palavra que ela é muito básica, muito conhecida. Então vai ficar assim: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação abrange o mundo, né? Então eu vou ou seja, você pode, por meio da sua imaginação, do seu pensamento, né, dar uma volta ao redor do mundo. Você pode realmente, né, viajar, né, nas ideias, tá, e nos pensamentos, tá? Por isso que Einstein fala que a imaginação é mais importante. Se você souber canalizá-la, usá-la corretamente, né, você pode chegar muito longe, tá? E eu vou então dizer thank you very much, take care, né? Muito obrigado e se cuida, tá? Tchau, gente. Bye, bye. Tchau, gente.